Fala pessoal, professor Júnior aqui e hoje nós temos uma aula extra especial, né? Nós precisamos falar um pouquinho sobre o uso de porcentagem em programação. O uso de porcentagem, esse cálculo especial de porcentagem, que não é uma calculadora simples, a gente tem lá o símbolozinho bem conhecido lá com as duas bolinhas e a barrinha de divisão. Esse cálculo especial de porcentagem ele tem uma maneira muito particular, muito própria de ser feita em programação. Então, mas para que a gente possa compreender de onde é que tudo isso vem, eu preciso que vocês acompanhem comigo um vídeo que eu providenciei também usando inteligência artificial, para que a gente possa compreender os princípios da porcentagem e aí depois também entendendo como é que eu desenvolvo, como é que eu resolvo isso em programação. Então, fiquem com o nosso vídeo e compreendam a base e as origens da porcentagem. E aí, tudo certo? Se você mexe com programação, com certeza já esbarrou com isso. Descontos, juros, impostos, sabe o que tudo isso tem em comum? Porcentagem. Entender a lógica por trás dela não é só um detalhe, é fundamental. Então, hoje, a gente vai desmistificar de vez como usar porcentagens no código. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai ver por que porcentagem é tão importante. Depois, vamos quebrar o conceito de porcento, para entender de onde ele vem. Aí vem a regra de ouro, aquela que não dá para esquecer. Para ajudar a fixar, vamos usar uma analogia com pizza e, por fim, traduzir tudo isso para a lógica do código. Bora lá? Certo. Vamos começar pelo mais importante, o porquê. Por que a gente precisa mesmo dominar porcentagens? Simples, porque no mundo real, lá fora, a maioria das regras de negócio que a gente transforma em código todo dia depende disso. Para pensar, tá criando um site de e-commerce. Como é que se aplica aquele cupom de 15% de desconto? Ou, sei lá, num sistema de banco, como é que se calculam os juros de um financiamento? A resposta tá aí. Impostos, reajustes de salário, todos esses cenários da vida real precisam de um cálculo de porcentagem perfeito no código. Ou seja, não é opcional, tem que saber. Ok, agora vamos na raiz do negócio. O que raios significa aquele símbolo de porcento? A resposta, na verdade, está no próprio nome e é bem mais simples do que parece. Porcento quer dizer, literalmente, por 100. É isso. É uma parte de um todo que foi dividido em 100 pedacinhos iguais. Então, quando a gente fala 25%, o que a gente está dizendo é 25 partes de um total de 100. Só isso. E como é que a gente usa isso para fazer uma conta? A gente precisa converter a porcentagem para um número decimal e o processo é sempre o mesmo. Você pega o número, tipo 25, e divide por 100. O resultado, que nesse caso é 0,25, é o formato que o computador precisa para conseguir calcular. Isso nos traz direto para a regra mais importante de todas quando o assunto é porcentagem em programação. Tem um passo que é obrigatório. É aqui que a mágica acontece de verdade. A grande pergunta é, beleza, entendi que tem que dividir por 100, mas como é que eu uso isso para calcular, por exemplo, o valor real de um desconto em cima de um preço? E aqui está a regra de ouro, anota aí. Para achar o valor que uma porcentagem representa, é obrigatório, repito, obrigatório, multiplicar o valor total por essa porcentagem já convertida, ou seja, já dividida por 100. É essa multiplicação que transforma a ideia de porcentagem em um número concreto. Se a gente colocar isso numa fórmula geral para visualizar, fica assim, ó. O resultado que você quer é igual ao valor total multiplicado pelo percentual dividido por 100. Essa fórmula é o resumo perfeito da regra que a gente acabou de ver. Vamos ver um exemplo prático. Quanto é 20% de 150? Primeiro passo, a gente converte os 20% dividindo por 100. Isso dá 0,20. Segundo passo, a gente pega o valor total, que é 150, e multiplica por esse 0,20. O resultado? 30. Simples e direto ao ponto. Certo, a teoria está clara, mas que tal um jeito mais visual, mais intuitivo de pensar nisso? Vamos usar uma analogia que, olha, todo mundo entende e gosta. Pizza. Imagina uma pizza inteira, quentinha. Ela representa o nosso valor total, o nosso 100%. Agora, vamos supor que a gente corte essa pizza em 10 fatias idênticas. Cada uma dessas fatias representa 10% do todo. E como a gente já sabe, 10% é a mesma coisa que 0,10. Agora vem o primeiro desafio. Se a nossa pizza tem 30 centímetros de diâmetro, qual é o tamanho de uma única fatia de 10%? A gente aplica a nossa regra de ouro. Primeiro, convertemos os 10% em 0,10.
Depois, multiplicamos o tamanho total da pizza, os 30 centímetros, por esse 0,10. A conta dá 3. Exato! 3! Cada fatia de 10% tem exatamente 3 centímetros da nossa pizza. Viu só? Aquele conceito abstrato de porcentagem virou uma medida concreta. Vamos para um segundo cenário. Alguém chegou com fome e comeu 3 fatias, ou seja, comeu 30% da pizza. A pergunta é, em centímetros, quanto foi consumido? A lógica é a mesma, 30 centímetros, que é o total, vezes 0,30, que é o 30% convertido. O resultado é 9. Então, foram consumidos 9 centímetros de pizza. E para fechar o raciocínio da pizza, se 30% já foram, qual a porcentagem que sobrou e quanto isso representa no tamanho da pizza? Bom, se 30% foram comidos, é claro que sobraram 70%. E para saber o tamanho disso, a gente aplica a nossa regra, o total de 30 centímetros multiplicado por 0,70. Isso dá 21, ou seja, ainda restam 21 centímetros de pura felicidade, digo, de pizza. A matemática não falha. Agora vamos fechar esse ciclo. A analogia da pizza é fantástica para a gente entender a ideia, mas como é que isso se traduz de volta para a mentalidade de quem programa? A lógica no código é exatamente essa que a gente viu. O 100% é a nossa variável de referência, o nosso valor total. Qualquer outra porcentagem é só uma fração disso, e o algoritmo na nossa cabeça tem que ser sempre o mesmo. Passo 1, divide a porcentagem por 100. Passo 2, multiplica pelo valor total. Fim. E no fim das contas, a grande sacada é essa. Programar é isso. É pegar um conceito do mundo real, como um desconto ou uma fatia de pizza, e traduzir ele para uma sequência de cálculos exatos, uma lógica que não tem erro, que uma máquina consiga executar sem pensar. Fica aí a reflexão para a gente. Agora que a gente traduziu as porcentagens, que outro conceito do nosso dia a dia a gente consegue quebrar em passos lógicos para transformar em código? Porque programar é exatamente isso, ser um tradutor do mundo para os algoritmos. Até a próxima!